São João do Ivaí. Uma estrada repleta de acontecimentos sobrenaturais e aparições fantasmagóricas. Muitos motoristas que percorreram a estrada durante a noite presenciaram o fantasma da noiva. Uma curva amaldiçoada, onde muitos perderam a vida. É conhecida como a Curva do Caixão. Uma capela construída no alto de uma colina esconde um tesouro e aparições macabras. Nas margens da BR-158, um casarão despertava a curiosidade e muitas histórias a respeito de sua enigmática construção. Tudo isso hoje no Caçador de Mistérios. Existe uma lenda que fala que nesse local, próximo da Mata da Suíça, nessa estrada que liga São João do Ivaí a Lunardelli, uma noiva, no dia do seu casamento, teria morrido nesse local. Muitas pessoas que por aqui passam, ao longo de muitos anos, afirmam terem visto o fantasma dessa noiva. A Mata da Suíça é um local bastante conhecido aqui na região e bastante temido. As pessoas que passam aqui à noite correm o risco de baterem de frente com esta aparição. Lenda, história, verdade ou mentira, o fato é que muitas pessoas relatam terem visto essa noiva. Inclusive, nos últimos anos, um vídeo com o registro dessa suposta noiva viralizou na internet. O trecho da estrada entre São João do Ivaí e Lunardelli, próximo à Mata da Suíça, é o local onde muitos motoristas afirmam terem visto o fantasma de uma noiva. Eu fazia magistério na cidade de Lunardelli há uns 25 anos atrás e passávamos nesse trajeto todos os dias. E um dos relatos que marcou muito eram as histórias que o motorista da van nos contava. Sempre quando se aproximava da curva, surgia o vulto de uma noiva. E essa noiva ficava exatamente no ponto da curva e os motoristas tinham que decidir se seguiam caminho, se continuavam ou se desviavam. E ao seguir caminho, o vulto desaparecia, né? Como se o motorista passasse em frente a essa imagem, né? Essa aparição. Então são muitas histórias que a gente ouve, histórias de acidentes que aconteceram ao tentar se desviar dessa suposta noiva. E a gente se pergunta, né? Quem seria essa noiva?
Vou contar uma situação que aconteceu aproximadamente uns 25 anos atrás. Eu e mais alguns amigos, nós participávamos de um grupinho de motoqueiro ali na região. Nessa época a gente frequentava esses motocross em várias cidades aqui da região. Foi uma vez que nós fomos para Manoel Ribas. E quando a gente ia para um lugar assim um pouco mais longe, ia um pessoal de carro também, devido a acontecer alguma coisa. E nesse dia aconteceu várias situações, pneu furado, a moto quebrar. Então foi um dia bem agitado, vamos dizer assim. Aí fomos para o motocross, assistimos toda a corrida, as corridas que tiveram. E no final da tarde nós estávamos vindo embora. Então nós estávamos em Manoel Ribas e íamos voltando para Jandaia do Sul. E saímos na frente e o nosso amigo de carro foi atrás. E já tinha escurecido, e como foi aquele dia bem difícil, aconteceu uma situação que nós passamos ali naquela região entre Lunardelli e São João do Ivaí, se não me falha a memória. E nós andávamos bem à frente e o carro que vinha sempre um pouco atrás, ele sempre andava numa distância que ele quase não via a gente na frente, mas nós sabíamos que eles estavam atrás no caso de acontecer alguma coisa. E aconteceu uma situação que o pessoal do carro contou para nós na hora que nós chegamos no posto em São João do Ivaí. Que nós vínhamos na frente e depois de uma curva nesse pedaço entre Lunardelli e São João do Ivaí, nós passamos por uma moto de frente. E passamos e fomos embora. E mais atrás, o pessoal que estava no carro viu que vinha uma moto na frente. Como eles andavam um pouco de distância de nós, eles viram aquela moto vindo em direção a eles e já ficaram preocupados, falando, nossa, aconteceu alguma coisa de novo, que tem alguém voltando ali. A hora que essa moto se aproximou, que chegou quase perto do carro, o farol se apagou e eles não viram nada. Passaram do lado, olharam, nada, não tinha ninguém, nenhuma moto, nem nada. Simplesmente o farol apagou. No que eles relataram para mim, que a hora que nós chegamos no posto, aí eles falaram, gente, ó, aconteceu uma coisa muito estranha ali, mas eu falei para eles, gente, mas nós passamos por uma moto no caminho. Aí eu e mais dois amigos meus viu essa moto vindo, e 2, 3 que estavam um pouquinho na frente disse que não viram essa moto vindo. Então foi uma situação nesse sentido que nós passamos ali. Aí depois lá no posto demos risada, mas foi essa situação. E eles estavam em 4, acho que 5 dentro do carro, e os 5 viram. Então eles ficaram assim, gente, eu vi, segundo ele, uns 100 metros na frente, ela já apagou o farol e sumiu, e aí eles começaram a olhar para os lados e não viram nada, apesar de ser noite, né, mas se apaga um farol, você vê um vulto, vê alguma coisa, e não tinha nada, tá? Então foi essa situação que aconteceu nesse pedacinho ali entre Lunardelli e São João do Ivaí. Percorrendo as estradas, encontramos alguns lugares abandonados, como este chalé a poucos quilômetros de São João do Ivaí. Buscando por mais informações, chegamos até as margens da BR-158, na cidade de Campo Mourão, na saída para Maringá. Neste local, por muitos anos, existia um casarão com uma construção bastante peculiar e exótica. Esta construção sempre foi chamativa e despertava a atenção e curiosidade de todos que por ali passavam. No ano de 2010, quando eu estava realizando as filmagens de um longa-metragem, eu e a minha equipe tivemos acesso ao local. Tentamos desvendar os seus segredos. Muitas eram as histórias e lendas sobre o local. Uma das lendas dizia que um alquimista vivia solitário no casarão, para realizar as suas experiências. Outra história dizia que no local existia uma biblioteca repleta de livros antigos, desde a época medieval. A construção sempre alimentava nas pessoas a imagem de um local ligado à magia e à espiritualidade. Fomos atrás das informações e descobrimos que o casarão pertenceu à família Zaramella de Campo Mourão. Nós conversamos com Leonardo Zaramella, o neto do construtor do local. A princípio não tem nada de esotérico a ideia do meu avô e da minha avó, até porque eles eram mais conservadores, assim, vamos dizer assim, né? Até os meus tios, depois, ainda mais, né, com a banda, com as bandas, aquele movimento, depois isso, né?
O projeto do casarão foi retirado de outra construção existente no Paraná. Esse projeto ele foi tirado de uma casa lá do litoral, porque eu nasci aqui, mas eu fui criado lá no litoral do Paraná, em Matinhos. Até porque aquela casa depois ela até tinha uma cor mais escura, ela tinha uma parada meio de uma casa parecida de bruxo, uma coisa diferente. Era bem igual o projeto, era uma casa em escala menor, mas foi usado aquele projeto lá. Após algum tempo, a casa foi vendida e alguns anos atrás foi demolida. Isso em 2008, quando a gente veio para cá, estava inventário e daí foi vendido para a família Casale, né? E daí eu não sei se foi eles que demoliram, eu sei que do nada apareceu no jornal de uma matéria, a Casa do Soramelo. Não deu 3 dias dessa matéria. Ele nos conta sobre as histórias e lembranças das pessoas. Mas era legal, assim, porque mais o público, assim, gostava muito, porque tem história, né? Tem histórias, assim, tem uma entrevista que a mãe concedeu, que ela mesmo falou uma cena que ela guarda na lembrança, que ela passava em frente à casa lá e aquela casa, como era vidro na frente, ela lembra até hoje que ela via meus tios ensaiando lá, fazendo música, que era um espaço musical, né? Tinha piano lá, tinha os instrumentos, e era um lugar, era muito diferente, né? Era muito bonito por dentro. Muita gente fala daquela casa. Muita gente fala com a gente, nossa, que pena, meu Deus, demoliram aquela casa, como eu achava lindo, não sei o que, não podia fazer isso. A origem do projeto era da Europa. A minha mãe disse aqui que o projeto é suíço, né? Tem um formato meio pirâmide, né? Ela tem uma coisa assim. Nem eu relaciono isso com meus avós, né? Não tem nada a ver, né? Imagina um conservador esotérico, né? É quase que impossível. Dirigimos 24 quilômetros até a pequena cidade de Fênix. Com menos de 5.000 habitantes, a cidade possui muitas lendas e mistérios. A história nos conta que no ano de 1589, colonizadores portugueses chegaram ao ponto que hoje se localiza a cidade. Na época, o município era dividido entre índios e espanhóis. Foi no ano de 1949, às margens do rio Ivaí, que começaram as primeiras construções do município. Dentre estas construções está uma capela, bem no alto de uma colina. E foi nesta capela que surgiram várias histórias que são indagadas até hoje. Essa daqui é a Capela Santo Inácio de Loyola, mais conhecida como Igrejinha da Serra. Local misterioso, local onde habitam lendas e muitas histórias. Uma das histórias diz respeito a um frei que teria sido enterrado embaixo da capela e que ele ainda permaneceria presente aqui, em espírito, claro, aparecendo para muitas pessoas. Outra história diz respeito a bolas de fogo que saem voando de dentro da capela e onde aparecem até os dias de hoje. Algumas pessoas dizem que essas bolas de fogo podem ter alguma relação com o tesouro que está enterrado aqui embaixo. A capela fica às margens do famoso caminho de Peabiru. Aqui também era utilizado pelos romeiros para deixar os seus objetos, pagar as suas promessas. A capela, assim como a grande ave fênix que ressurge das cinzas, também se faz presente aqui na cidade. Todos aqueles que passam por aqui conseguem observá-la de longe, no alto do morro.
O mistério da noiva continua. A noiva pode ter morrido, mas o mistério em torno de sua morte continua. Se você tem coragem, passe por aqui à noite, de preferência próximo da meia-noite. Eu fico por aqui. Até a próxima com mais um Caçador de Mistérios.